pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um tema super importante com insights que vieram diretamente da SXSW 2025. Como a inteligência artificial pode e deve ser uma ferramenta para a inclusão. Mas, quando a gente pensa na tecnologia hoje em dia, ela tem refletido muito os estereótipos e acaba excluindo milhões de pessoas. E é sobre isso que a gente está aqui para falar hoje. Bom, e eu tô aqui para somar nessa discussão, trazendo também um pouquinho dos insights que a Laura trouxe da SXSW e especificamente uma palestra chamada Disabling AI, How to Make Machines See Disabled People. Tá certinho. A gente achou que valia muito fazer um tópico só sobre isso aqui no canal, porque esse é um tema urgente, né, gente? E afeta todas as pessoas. A gente vai falar mais nessa questão das pessoas com deficiências, mas vocês vão ver que é uma questão que afeta todo mundo, porque é uma questão de representatividade, né? Sim. Da diversidade que a gente tem aqui. Com certeza. E a gente tem hoje em dia, por exemplo, a inteligência artificial, ela já demorou muito, mesmo no começo, para reconhecer as pessoas da diversidade. Por exemplo, quando começaram as coisas de Face ID, né, de você usar seu rosto para desbloquear o celular, muitas das inteligências artificiais ou das inteligências dos sistemas dos celulares não reconheciam pessoas negras, por exemplo. Então é uma coisa que já vem se perpetuando e agora tem ficado cada vez mais forte. E é por isso que a gente precisa agir e começar a treinar as IAs já existentes e a desenvolver novas IAs que já nascem inclusivas sem os vieses inconscientes e vieses preconceituosos. É isso aí. E antes de começar, vou me autodescrever, né? Me apresentando, eu sou a Sheila, eu sou uma mulher negra de cabelos curtos em formatos de dread. Eu tô usando uma blusa que é verde clarinha, tem a palavra motivation no centro da camiseta. E aqui o nosso fundo é o escritório da Turma do Giló, tem uma LED escrito Eu luto por um mundo mais inclusivo, em letras laranjas, né? Neon. E é isso que a gente tá fazendo aqui, inclusive, lutando por um mundo mais inclusivo. Eu sou a Laura, eu sou coordenadora de marketing aqui da Turma do Giló. Eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos, meu cabelo hoje tá preso num coque alto. Eu tô usando brincos prateados em formato de asas de borboleta e eu tô usando uma blusa azul escuro com listras brancas. Então, bora pro vídeo? Bom, então, entrando um pouquinho mais na palestra que inspirou esse vídeo na SXSW, que foi a palestra Disabling AI, How to Make Machines See Disabled People, que nada mais é em tradução livre do que como fazer as máquinas enxergarem as pessoas com deficiência, a gente viu dados que são muito importantes da gente trazer. Você sabia que hoje 1 bilhão de pessoas no mundo se identifica como pessoas com deficiência? E mais, 3,3 bilhões de pessoas têm um amigo ou familiar com deficiência. Mas quando a gente fala da inteligência artificial, muitas vezes essas vozes são ignoradas ou mal representadas. Isso acontece porque a IA, ela recebe os dados que a gente coloca, Sim. né? E se esses dados, eles não forem inclusivos, né? Essa exclusão, esses dados acabam ficando um pouco enviesados. Lembra que a gente fala muito de viés inconsciente aqui no canal? A gente fala um pouco de neurociência e inclusive tem um vídeo que saiu, acho que semana passada ou 2 semanas atrás, sobre vieses inconscientes. Se você não conferiu, dá uma olhada que lá a gente explica melhor os vieses inconscientes. E vocês podem testar, não sei se vocês já entraram em alguma plataforma para testar, para ver o que quando vocês pedem para ver uma pessoa com deficiência. Quantas pessoas aparecem na tela aqui ou tão tristes, sozinhas, o fundo é sempre mais escuro, a iluminação não é boa. Isso reforça um estereótipo que a gente tem de que as pessoas com deficiência são deixadas de lado, elas estão sempre tristes ou que elas são heróis com história de superação. E não necessariamente é isso, né, gente? Se a gente não projetar as inteligências artificiais com cuidado, ela pode perpetuar desigualdades e preconceitos que já existem na nossa sociedade. Por exemplo, quando a gente está falando de processos de recrutamento, algoritmos de inteligência artificial, se não forem alimentados com os dados corretos, podem favorecer candidatos de determinados perfis, excluindo outras pessoas que são igualmente competentes para estarem nessa vaga. Exatamente, a gente decidiu fazer esse vídeo porque a gente está usando cada vez mais a IA no nosso dia a dia, né? Exato. Eu, por exemplo, uso muito. E quando eu fui pesquisar uma imagem para representar deficiências múltiplas, por exemplo, eu não consegui achar. Porque a IA ainda não tem esses dados para saber que uma pessoa com deficiências múltiplas é uma pessoa com múltiplas deficiências, não é só com uma, né? Exato, e a IA às vezes gera coisas bizarras. A gente vai ver alguns exemplos aqui, daqui a pouco eu vou começar a compartilhar minha tela, que a gente vai se aventurar gerando imagens com IA. Mas é muito importante a gente lembrar, principalmente, que a IA reflete a nossa sociedade e os dados que a gente fornece para ela. Então, enquanto a gente não começar
a treinar as IAs que a gente já tem, que a gente já usa, ou a desenvolver IAs com uma base de dados inclusiva, esse problema vai continuar. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de uma ferramenta que ela pode ser, sim, uma aliada para a inclusão. A gente tem aplicativos, por exemplo, como Be My Eyes, que é um aplicativo para celular que pessoas cegas podem utilizar para identificar barreiras que estão no seu percurso. A gente tem também a Alexa, pode ser muito usada por pessoas com deficiência para ajudar nas tarefas do dia a dia, na rotina de casa, né? Mas muitas vezes a IA, ela perpetua estereótipos e preconceitos que já estão presentes na nossa sociedade. A IA, ela sempre reflete os dados que ela recebe, né? Então, se a gente não começar a corrigir isso, esse preconceito vai continuar se perpetuando nas tecnologias que estão sendo desenvolvidas e ainda não foram lançadas e nas tecnologias que já existem. Mas agora você deve estar se perguntando, tá, treinar minha IA, como é que eu vou treinar a inteligência artificial? Eu não sou um desenvolvedor de inteligência artificial. No que esse vídeo me ajuda? Calma, fica com a gente que a gente vai mostrar como quando a gente fornece prompts, né, que são as chamadas para ação que a gente coloca dentro das inteligências artificiais, como o ChatGPT, o DALL-E, a inteligência do Freepik, por exemplo, a gente vai mostrar como quando a gente fornece prompts com dados e explicações sobre a inclusão, a inteligência artificial consegue gerar respostas muito mais inclusivas e que realmente estão alinhadas com os princípios de inclusão, equidade e acessibilidade. Então agora bora testar? Bora testar. Vou fazer o teste agora, ao vivo, que aqui a gente faz aqui. Ih, eu tenho que fazer o login. Vai. É isso, galera. A gente pode usar a IA pra muita coisa boa. Ela veio realmente pra redemocratizar, porque agora a gente não precisa fazer uma foto. A IA faz pra gente, né? Mas quando essa foto ela não reflete a realidade, a gente tem um problema aí, né? Exato, tá? Uma dica, inclusive, super importante é use múltiplas plataformas de IA, porque elas podem gerar imagens diferentes, gerar textos diferentes, e você pode ir testando, ver a que você melhor se adapta ou a que gera melhor respostas mais inclusivas. Exatamente. A tecnologia vai melhorando, né, gente? Exato. Então essas coisas também vão melhorando e vão mudando. Exatamente. De plataforma para Exatamente. Bom, agora que vocês já viram os testes que a gente fez e aprenderam alguns prompts de como a gente pode deixar a IA um pouco mais inclusiva para ela gerar imagens e textos inclusivos, a gente vai trazer um pouquinho das dicas práticas para apoiar vocês nessa jornada de IA inclusiva. Isso, na palestra eles trouxeram 4 princípios, né, Laura? Sim. Pra gente consertar a IA, né, a gente usa esse termo, Exato. E pra tornar ela um lugar mais inclusivo, né? E o primeiro é que os dados são uma escolha, então você tem que fazer uma boa escolha. Exato. Na hora de colocar o prompt lá, você coloca os detalhes, você é que constrói essa IA para que ela garanta, né, imagens mais diversas e representativas. Isso entra muito no que a gente faz no dia a dia. A gente treina a nossa IA para ela ser mais inclusiva. Exato. E um viés não necessariamente pode ser um viés ruim, ele pode ser um viés positivo também. Certo. E o segundo princípio é projete um viés melhor. O viés, ele não é necessariamente só uma característica negativa, ele também pode ser uma característica positiva, desde que ele seja direcionado para algo que realmente importa, como a inclusão. Então, um exemplo é a gente treinar as nossas IAs, né? A gente mostrou para vocês um pouquinho da questão de geração de imagem, mas eu queria falar também que as IAs que geram texto, essas coisas como o ChatGPT, também podem ser treinadas. Quando eu vou colocar um prompt no ChatGPT, eu forneço dados para ele, para que ele não pegue dados enviesados. Então, por exemplo, quero a ajuda do chat para escrever um parágrafo para um artigo que eu estou fazendo sobre pessoas com deficiência no esporte. Antes de eu pedir para o chat, falar assim, chat, faça um parágrafo sobre pessoas com deficiência no esporte, eu forneço dados juntos com esse prompt, né? Então eu falo, chat, eu dou todo o contexto, chat, eu estou escrevendo um artigo sobre pessoas com deficiência no esporte, defino para ele o que é uma pessoa com deficiência, explico para ele alguns dados sobre pessoas com deficiência no esporte, falo também, por exemplo, você sabia que as pessoas com deficiência podem jogar alguns esportes de maneira adaptada, explico quais são essas adaptações, qual que é a importância dessas adaptações, e aí depois disso eu peço para ele gerar o parágrafo que eu queria que ele gerasse desde o começo. Mas aí eu consigo confiar melhor, porque quem colocou os dados na IA fui eu. E a mesma coisa se aplica para os dados que você vai colocar na sua IA para treinar o seu ChatGPT, o seu DeepSeek, o que for que você estiver usando. Todas podem ser treinadas com dados. Outra coisa muito legal é que a gente aqui na Turma do Giló treinou o ChatGPT que a gente usa para falar em linguagem simples. Eu peguei uma tarde que eu estava com pouca demanda e cheguei para o chat e falei assim, chat, hoje eu vou te ensinar a escrever em linguagem simples.
Ele, inclusive, foi super educado. Falou assim, Laura, adoro aprender, pode me contar. Amor, muito querido. E aí, eu peguei e expliquei pra ele. Falei, olha, chat, a linguagem simples é isso, isso, isso. Pra escrever em linguagem simples, você precisa focar em frases mais curtas e objetivas, não usar termos como gírias, jargões, etc. Expliquei tudo pra ele. Ele foi aprendendo, cada coisa que eu mandava, ele falava, entendi, Laura, já registrei aqui na minha memória. E aí depois eu dei uma atividade pra ele. Eu peguei um parágrafo de um artigo tipo médico com uma linguagem super difícil e falei assim, bom, agora que você aprendeu, mostre que você realmente sabe, tem esse conhecimento e aplique os meus ensinamentos pra tornar esse parágrafo em linguagem simples. E ele fez direitinho, ele fez direitinho. E hoje em dia é uma super coisa que me ajuda a otimizar meu tempo. Por exemplo, eu uso o chat direto para revisar a linguagem simples, porque ele já está treinado. E ele está treinado com dados que eu forneci para ele, dados da nossa metodologia aqui da turma do Giló, que de fato traz toda essa questão de inclusão. É isso. A IA veio realmente para facilitar a nossa vida. Ela é muito boa em linguagem simples, né? Está sendo cada vez mais usada. E o que ela está falando é de projetar mais esse viés. Então, a gente precisa testar e retestar constantemente essas informações, porque, por exemplo, a Lau foi na SXSW esse ano e vários novos termos surgiram. Exato. A diversidade, ela tá sempre se aprimorando. Então, por que a IA não pode também, né? Você pode ir lá corrigir alguma coisa que, de repente, né, ficou para trás, né? Uma coisa que deixou de ser uso, para garantir que essa tecnologia evolua de forma inclusiva. E uma coisa importante de falar sobre esse terceiro princípio é que a IA nunca está pronta, tá? Então, é o que a Sheila estava falando. Testa, retesta. Se você é um desenvolvedor, testa, retesta. Forneça dados inclusivos para essa IA. Se você está só usando IA, lembra, a IA nunca está pronta. Então, existem mais versões, existem outras IAs que você pode usar. O chat GPT está sendo muito chato comigo, não está sendo inclusivo. Beleza, então testa outra. Vai para o DeepSeek, vai para alguma outra plataforma e tenta treinar. Veja o que funciona melhor para você. E lembra que sempre vão ter atualizações e a gente torce que sejam atualizações para melhor. E o importante agora é finalizar com o quarto princípio. Qual que é o quarto princípio? Escolha a sua equipe com sabedoria, não só os desenvolvedores, mas as pessoas, os usuários que usam todo dia. Sua equipe está sendo inclusiva na hora de escolher aquelas imagens? Exato. Sua equipe é inclusiva, ela tem essa visão inclusiva para isso? Exato, é importante quando a gente está desenvolvendo, né, inteligência artificial, vocês que são desenvolvedores ou engenheiros de software, contarem com pessoas com deficiência na equipe de vocês, ou pessoas diversas, porque a diversidade, ela não é só uma questão de cotas, de cumprir isso, é uma vantagem competitiva. A gente tem dados que provam que a inovação, a criatividade vem da diversidade. E as empresas que mais permanecem tranquilas em períodos de crise ou em períodos de grandes mudanças são as empresas com equipes diversas. E a gente está passando por uma grande mudança nesse momento. Sim, a gente já está convivendo com a IA tem um bom tempo, mas como a gente estava falando, ela está cada vez mudando, se aprimorando. Então são muitas mudanças e quando a gente tem uma equipe diversa para isso, a gente consegue se manter à frente dessas inovações, à frente da criatividade e navegar muito mais tranquilamente esse mar de mudanças que o mundo está trazendo para a gente. Mas o que você, estando lá no SX, soube um pouco mais dessa questão da inteligência artificial e todas essas tecnologias, né? Do momento que a gente está vivendo no DEM? Cara, primeiro que a gente vai fazer um vídeo só de insights da SXSW, sai semana que vem, então fiquem ligados aqui no canal, vai ser uma mistura de vlog com todos os insights que a gente trouxe da SX. Mas a gente está vivendo um momento onde a inclusão e a diversidade estão em pauta, né? A diversidade e a inclusão está em crise nos Estados Unidos, principalmente. E a gente está trazendo isso para a pauta, mas muitas vezes de maneira superficial. Uma coisa que ficou de lição é que a gente precisa se apropriar dessa discussão, cobrar mais das empresas, dos desenvolvedores, trazer conteúdo que ensine a sociedade sobre isso, né? E uma dica que deram lá, em todos os painéis que eu fui de diversidade, é pra gente ter calma. Sim, a gente tá enfrentando uma crise de diversidade e inclusão, principalmente nos Estados Unidos, mas o medo é a pior coisa para as empresas, para os negócios hoje em dia. Então a gente precisa ter calma, talvez a gente precise chamar a diversidade e inclusão por outros nomes nesse momento, talvez falar em direitos humanos, falar em saúde mental, falar em saúde social, mas essa crise vai passar e quem abandonar as suas agendas agora vai sofrer no futuro. E por que vai sofrer no futuro? Que vai perder aquelas coisas que a gente falou, que vai perder a inovação, vai perder a criatividade, porque tudo isso vem da diversidade, os benefícios são comprovados. E isso também se aplica ao mundo da inteligência artificial. Tudo que a gente viu lá de inteligência artificial, muitos avanços, até robô com articulação, gente, loucura. Mas todos os palestrantes sempre falavam,
uma coisa muito importante quando a gente está lidando com a tecnologia é lembrar da parte humana da tecnologia. Isso. Lembrar que a gente precisa colocar humanidade nessa tecnologia. E isso diz muito respeito aos dados que a gente está colocando nas inteligências artificiais. E a questão humana abarca todas essas questões da diversidade também. E é isso que a gente quer passar pra vocês, né? O medo, ele não é um caminho, né? A gente pode ter medo da diversidade e inclusão, pode ter países com medo, e aí a gente pode ter medo dela também, porque ela pode gerar coisas horrorosas também, de fake, né? Mas ela também pode ser uma ferramenta incrível de inclusão. Olha o patamar que a gente tá, né? Tecnologia com esqueleto articulado, muita coisa, gente, lá de novidade, né? Exato. Todo ano se renova. E numa velocidade incrível, a gente é da geração Z, a gente tá vendo muito dessas mudanças. Coisas. Mas acho que é importante lembrar que, assim, como a Che falou, tudo bem ter medo, mas é importante lembrar que o medo é a coragem tomando forma. Então vamos criar essa coragem, fazer essa coragem tomar forma para que a gente possa continuar lutando por um mundo mais inclusivo. Então nosso convite é, espalhe esse vídeo, não tenha medo de errar, questione os padrões, ajude a criar uma tecnologia que realmente veja e inclua cada um de nós, porque a mudança começa com a gente, com a humanidade e o aspecto humano da tecnologia. E aí, bora transformar a tecnologia e a comunicação de uma forma, né, que a inclusão seja uma regra e não uma exceção? E a gente vai colocar aqui na descrição o que a gente usou para fazer esse conteúdo, para você que quer se aprofundar mais. Não perca os próximos conteúdos, a Laura falou que vai ter um vídeo só de insights, né? E aqui na descrição também tem as redes da turma para que você acompanhe a gente nas redes. A gente tá em quase todas as redes agora. Exato. Então, vem fazer parte dessa turma e até o próximo bate-papo. Até mais, gente. Obrigada. Tchau.